Olá, meu nome é Hulk Generi, sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje, finalmente, que eu pariu, viu? Posso falar isso para o Lezinho. Ale Salles, meu querido Ale Salles, o criador, idealizador da Tarimba. Ele é arquiteto formado, estuda muito a semiótica das coisas e o entendimento dos espaços urbanos, não como espaço de ocupação das construções, mas como espaço de ocupação das pessoas e como elas convivem nesses espaços. Então a gente vai conversar aqui, vai ter um bate-papo aqui bem filosófico sobre isso e também tentando entender em várias áreas de atuação que ele faz. Alexandre Salles é arquiteto e mestre em semiótica urbana formado pela FAO-USP. Coordena os cursos de graduação e pós-graduação em design de interiores e design de imobiliário do Instituto Europeu de Design, IED São Paulo. Com vasta experiência em grandes escritórios de arquitetura em São Paulo, além de colaborações em projetos e concursos nacionais e internacionais de arquitetura, fundou, em 2011, o Estúdio Tarimba, escritório multidisciplinar com foco no desenvolvimento de projetos corporativos, comerciais, residenciais, consultoria e pesquisa em design. Possui participação em bancas acadêmicas em universidades brasileiras e também como membro do júri de inúmeros prêmios relacionados ao design de interiores. Produto, arquitetura, como prêmio, Design, Museu da Casa Brasileira, Tomi Otaki, Leroy Merlin, Prêmio de Design Universitário Tokstok, Prêmio Muda, Prêmio Casa Vogue, além de participações e curadoria de conteúdo para eventos e mostras relacionadas ao universo da arquitetura e design, como Casa Cor, Semana Criativa de Tiradentes, DW, High Design, entre outras participações. Ale, queria agradecer muito a tua presença. Finalmente a gente conseguiu se esbarrar e fazer, né? E é um prazerzaço ter você, cara. Eu que agradeço, fico feliz pelo convite, né? Eu acho que esse tipo de ação é fundamental, necessário. Porra, porque demorou. Mas eu acho bom ter demorado, deve ter passado tanta coisa legal, né, cara? Exato, exato. E eu acho que esse tipo de oportunidade também, eu acho que até dentro de uma informalidade é o que faz a gente se conectar com vários caminhos aí que a gente tem enfrentado como desafio, como solução. Então, eu acho fantástico a possibilidade de conversar. Eu sempre acho divertido essa questão de se apresentar, porque eu faço isso muito com as pessoas, mas sempre quando eu vou me apresentar, eu falo, porra, mas vou falar como é que eu começo, por onde eu vou e tudo mais. Mas acho que hoje eu vou fazer uma coisa diferente, até pela proximidade que eu tenho com você, que é contar um pouco desse Alê mistura, né? O que aconteceu com o Alexandre nesses anos todos, né? Como formação e tudo mais, e até para chegar um pouco sobre essa caminhada atual, né? Então, como você disse, sou arquiteto, urbanista, né? Tenho aí um mestrado em semiótica urbana, mas, cara, tudo começa num cara da Zona Norte de São Paulo, né, na periferia de São Paulo, né? Então, com acesso muito restrito a informações relacionadas a qualquer base de intelectualidade, né? Isso eu falo de uma família guerreira baiana mineira, né? Uma parte veio da Chapada Diamantina e outra parte veio do sul de Minas, e que vem, como todo bom brasileiro, né, buscar o sonho na cidade grande, né? E, obviamente, isso é um grande susto, né? Porque você já começa com um impacto de escala, né? Que eu acho que é a grande palavra da minha vida, né? O entendimento de tudo, tudo começa com o entendimento de escala. Então, os avós vêm para cá com uma perspectiva realmente de edificar, mas encontra aqui uma cidade, né? Como aconteceu com inúmeros migrantes aí, uma cidade bastante grande, Sim, né? Bastante agressiva, né? sim. Mas eu acho que talvez o diferencial disso seja que o nordestino, né? E até mesmo o mineiro, ele tem uma gana para o trabalho, né? Sem vergonha, sem pudor, né? O trabalho é uma dignificação, né? Uma extensão. Ele valida muito da sua questão de caráter e tudo mais. Então, os meus avós não foram diferentes, então, só para pulverizar essas informações, então, o braço baiano vem com uma costureira e um pedreiro, né? E o braço mineiro vem de um alfaiate e uma empregada doméstica. Então, assim, digamos que o trabalho à mão já era uma pertinência natural para mim, né? Então, por isso que eu falo da questão da escala. Então, eles começam empreender as suas famílias, né? Aqui na Zona Norte,
E tudo que foi gerado a partir disso teve uma questão muito grande de não se distanciar das suas cidades de origem, né? Então, seja pelos meu pai, pela minha mãe, eu já nasci com um berço muito é, em responsabilidade com a memória das coisas, a memória das pessoas, a memória dos lugares. Perfeito. Então, desde muito moleque, periférico, então a noção do que eu tinha de espaço, de rua, religião, de cor, de tudo mais, sempre passava por esse crivo, né, de uma cidade que estava lá, né, no meio da Chapada e ao mesmo tempo ganhava uma escala, uma dimensão aqui e virava alguma coisa muito interessante de se viver. Que, de certo modo, era uma forma de criar uma visão mais positiva em cima daquilo que a gente não tinha. Existia uma vontade muito grande de que essas gerações que viriam depois deles, né, pudessem passar menos sofrimento do que eles passaram, né? Tanto é que eu fui a segunda pessoa que acessou a universidade depois da minha tia, né? Os demais não tiveram essa oportunidade. Tua tia fez o quê? Só curiosidade. Letras, Letras. letras. Interessante. E é interessante porque essa acessibilidade até a universidade, ela sempre foi permeada com uma aposta desses mais velhos, né? Então, a minha ligação de formação, mesmo como pessoa, ela está sempre ligada não só essa questão da memória, né, mas da memória dos velhos, Uhum, dos idosos, né? Então, uhum. são entidades que me seguem e das quais eu vou fazer muita referência sempre. E é engraçado porque todo o percurso que eu tive em relação a isso, todo ponto de interesse, eles de algum jeito evocavam. Então, via que o menino queria desenhar, dava um jeito de comprar um caderno fiado, dava para o menino desenhar. Via que o menino estava interessado em alguma coisa ligada a, sei lá, espontaneamente a pintar, a montar alguma coisa, vamos, né, dentro do seu crivo lá de simplicidade, ajudar o menino, né? E isso eles acabaram fazendo para todos os netos, né? Mas especialmente a mim, que era o mais velho, capitaneando tudo isso, eu tive essa oportunidade de tê-los ali integralmente, inclusive com os bisavós, né? Então, assim, eu estou fazendo essa introdução para dizer que essa proximidade, né, ancestral, que é a grande base do que eu acredito como vida, né, é a minha grande base de formação, né? Então, essa família negra periférica da Zona Norte, né, de repente começa, né, a perceber que o neto, né, o primogênito, ele começa a gostar de estudar, né? Então, um pouco recurso vai atrás, é bolsa daqui, bolsa de lá, e vai tentar um curso, né, numa escola particular, então passa com bolsa, termina a escola, vai tentar o antigo colegial, também passa com bolsa, mas ele quer fazer técnico. Então, eu sempre passei por caminhos aí em que eu tive que mostrar, né, de uma maneira, né, para mim, confesso para você que nunca foi uma dor, né? Sim. Apesar de ouvir meus avós falando que eu teria que trabalhar 3 vezes mais que qualquer pessoa simplesmente por ser negro, né? Uhum. E aí, quando eu entrei no colegial, né, por determinação até do que eu queria muito, de fazer uma escola técnica, eu entrei no Liceu de Artes e Ofícios e na Escola Técnica Ah, Federal. que legal. Sou de artes e ofícios, que legal. Exato. Então, eu sou formado pelo Liceu como técnico de edificações e ali começou a definir meu caminho com a arquitetura, né? Que Porque legal. por um contato muito próximo ali, o Liceu ele tinha, né, esse histórico muito grande de uma formação atrelada à indústria e ali eu, né, como eu falei, né, de uma visão muito reduzida, a partir do momento que você atravessa o rio, você começa a ver as coisas de uma outra forma, né? Então, toda vez que eu tinha contato com coisas, com pessoas diferentes dentro do liceu, eu voltava para casa maravilhado. E aí, um belo dia eu cheguei para meus pais e falei assim, pessoal, eu quero fazer arquitetura. Minha mãe teve quase um troço, né? No nosso entendimento, e é uma falácia, né, de todo o Brasil praticamente, Uhum. o entendimento do papel do arquiteto, do que é arquitetura, ainda é muito nebuloso, infelizmente, né? Sim. Então, a primeira associação foi de uma profissão de elite. Então, por que que você quer fazer uma profissão que atenderá uma elite e, de algum jeito, como essa elite, na realidade, vai te tratar? E é engraçado nisso, né? Porque o medo ele estava muito ligado, obviamente, à profissão, se isso me daria ali o meu sustento, a minha estrutura, mas como eu poderia ser maltratado sendo um possível arquiteto negro.
Aí eu E falei a gente está assim, falando que época, só para a gente posicionar historicamente. exato. Então, assim, eu tava acabando o colegial, a gente está falando do final da mais ou menos 94, 95, porque Tá, eu entrei na FAO em 96, né? tá. E aí terminei o colegial, falei, não, eu vou prestar vestibular, né? Prestei a FAO direto, eu queria fazer a USP, né? Aí minha mãe também mais uma coisa falou assim, meu Deus, cara, você vai tentar uma faculdade, né? Enfim, eu falei, olha, é o que eu quero. Então, assim, nada até aqui foi fácil. Então, Uhum. não estou achando que vai ser melhor. Mas eu quero tentar. Tentei, não passei nem da primeira fase, da primeira vez. Normal, eu fiz a mesma coisa. Mesmo ano. Normal. Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Agora eu tomei gosto, né? Agora eu vou me empenhar para isso. E aí também tentei uma bolsa, Uhum. passei no Anglo Sergipe, Ah, tá, né? sei. Pô, Então, na época também, de novo, saí lá da Zona Norte para estudar no Anglo Sergipe, ali com uma realidade totalmente diferente. sim. Foi um desafio, né? Mas, ao mesmo tempo, né, a gente gosta de desafio, né? Então, estudei, fiquei um ano fazendo cursinho. Você sabe que existia o preconceito com o negro, que é o que você estava comentando, mas Sim. existia um preconceito seu também com as pessoas? Porque acontece essas duas vias. Você percebia isso e depois você teve que desconstruir? Eu acho que não. Às vezes, assim, em alguns salões que eu participo, né, obviamente entendendo toda a história racial brasileira, né, Uhum. latina, mundial, eu acho que comigo talvez o que tenha acontecido é que eu tive talvez uma chancela que era quase que uma troca por uma certa intelectualidade, Tá, vamos assim dizer. Então, tá. assim, talvez o tipo de comunicação que eu sempre estabeleci desde novo, e talvez até motivado do que eu via, principalmente com meus avós, me fez sempre ser muito educado, Tá. né? Muito ponderado. Então, você me conhece pessoalmente, eu não sou um cara da grande fala, do berro. Não. E isso me fez entender que essa tal parcimônia, essa tal paciência, inclusive na fala, me fazia avançar de uma maneira muito mais proeminente do que a pancadaria, né? Então, de certo modo, né, eu acho que isso foi importante, mas também eu confesso que eu nunca tive uma relação de olhar a questão, né, negra, a questão da pele, como uma coisa que me detraria, que me deixaria Tá. menor, né? Legal. Isso eu percebia que isso estava muito ligado a uma fala de dor dos meus pais, de certo modo dos meus avós, mas isso de algum jeito, né, talvez até por uma questão de tentar buscar uma visão de mundo um pouco mais autêntica, eu comecei a olhar aquilo de uma forma mais diluída, né? Porque, ao mesmo tempo, os melhores amigos também eram minorias. E, de algum jeito, a gente se estabelecia, né? Então, era o oriental, né? Era aquele que mudou do Nordeste para cá. Então, assim, de algum jeito, a gente já tinha ali uma energia que estava sendo corroborada. E eu acho que isso talvez tenha virado força, né? Uhum. Para, né? E de algum jeito fez com que as coisas seguissem, na realidade, de uma maneira importante, né? Eu acho que de uma maneira firme, mas não combativa, Tá. né? Uhum. De uma maneira, talvez, ao meu ver, até um pouco histérica, Uhum. né? Porque, assim, eu estudei, eu prestei, por exemplo, uma bolsa para estar ali, né? Então, de algum jeito, a minha promoção, né? O meu lugar de fala ali, ele foi conquistado justamente porque eu sou, porque pelo aquilo que eu havia estudado e até constituído com todas as dificuldades, mas eu estava ali. Então, desde muito novo, eu comecei a entender a questão da presença e não da ausência, né? Eu estou presente aqui. E isso, na realidade, foi um grande catalisador de força, né? Porque o que se seguiu, na realidade, né? Eu acabei fazendo o meu ingresso na FAUSP e foi um momento muito importante, né? Então, para a família, inclusive, porque até então nós tivemos acesso de uma única pessoa à faculdade e que foi uma faculdade particular. De repente, a gente consegue entrar num curso concorridíssimo, né, Uhum. Sim. né, de uma faculdade pública, um curso aí que tem um respaldo aí de reconhecimento bastante grande. E ali eu fui colocado talvez numa evidência maior em tudo isso que eu estou contando para você e para vocês.
né? Porque quando entrei na FAO, nós entramos em 150, Uhum. né? E assim, pessoas das mais diferentes regiões, né? Interior, né? Outros estados e tudo mais, né? E naquele momento, sim, eu senti um isolamento em toda a faculdade, Nossa, né? sério? Que doideira, cara. Porque quando eu olhei do lado, mesmo com essas articulações totais, né? Eu fui recebido por por um professor X, falou, olha, estamos muito felizes por termos alguém como você, essa foi a fala, depois de 15 anos. E o alguém como você foi uma coisa interessante, porque, de novo, né, eu vi que o problema estava muito mais no outro do que em mim. Eu falei assim, alguém como eu? É, Falei, parece. bom, Você chegou a ver Todo Mundo Odeia Chris? Parece aquela exato, professora do Chris que fica, ai, você, eu sei, é bem isso. exato. Aí eu falei assim, porra, mas o que que é isso, né? Então, e ao mesmo tempo, assim, uma profissão em que, né, você abraça, né, com todos os seus poros, né? Porque Uhum, se eu já tinha um crivo de me dedicar muito a essa questão da relação das pessoas, lugares, memória, entender os pertencimentos que a gente tem em relação a qualquer tipo de projeto, espacialidade, então esse tipo de fala era totalmente contrária a esse tipo de com informação, certeza, com certeza. né? E o mais interessante veio na própria semana, na semana do trote, em que eu cheguei e foi o único que não tive o cabelo cortado, raspado na faculdade, porque as pessoas não entenderam que eu era um aluno, né? E aí eu cheguei em casa, né? Minha mãe falou assim, mas o que aconteceu? Você tá limpo. Aí eu falei assim, pois é, mãe, eu tô limpo. Aí ela falou assim, mas você quer falar sobre isso? Eu falei assim, não, tá bem. Aí eu mesmo fui ao barbeiro, eu falei assim, raspa meu cabelo. Genial, genial. Você mudou a Aí ele falou, semântica, cara, que foda. exato, ele falou assim para mim, mas você vai raspar seu Foda. cabelo? Seu cabelo, eu falei assim, eu raspo meu cabelo. Eu tô me integrando, na realidade, a um grupo e eu queria justamente, né, trazer isso de uma forma mais clara a ele, que esse passe, na realidade, ele tem uma outra camada. Sim. E foi o que eu fiz. Cheguei no outro dia com o cabelo raspado, aí um aluno específico veio e falou, um veterano, falei assim, sim, sou aluno daqui. E aí, obviamente, né, isso daí foi degelando, né, obviamente houve uma integração e hoje os meus melhores amigos são advindos dessa época, mas foi interessante entender essa relação, de novo, né, com a presença e a ausência, né, e neste caso é uma ausência de alguém que está presente, É muito né? bizarro, né? Uma coisa que eu queria te questionar, duas coisas, assim, provocando novamente. Primeiro, eu acho que Claro, por nessa favor. época que você entrou ainda não existia as cotas, né? Não. E o que que você acha dessa questão das cotas? Para mim, eu sempre acho um problema, porque talvez gere muito mais preconceito do que não preconceito, sei lá. Você que vive isso na pele, viveu isso na pele. Olha, o que eu acho que tem uma questão muito clara em relação às cotas, né? A Uhum, gente tem falado, ouvido hoje contemporaneamente muito a questão da reparação histórica, né? uhum, sim. Mas nesse caso, o que me parece, né? A disponibilidade do sistema educacional, e estou falando da parte deficitária dele, Sim. infelizmente, né? Ele cobre quase todo o contingente de pessoas negras desse país, tá? E isso, na realidade, causa realmente um grau de competitividade, de acessibilidade, né, muito cruel, Uhum. né? Parece que tem algumas determinações, né, e obviamente isso a gente está falando todo de um prisma socioeconômico, mas isso causa realmente um descompasso bastante gigante. E eu acho que qualquer mudança de paradigma, eu estou usando até comigo, que tive que ser muito bravo, da bravura não é de revolta, mas bravura de realmente de gana, para seguir em Insistir, frente. né? Levantar a Exato. cabeça e E de olhar as coisas num outro viés, por exemplo, de perfeito, raspar o cabelo no barbeiro e voltar para a faculdade, falar, perfeito. pessoal, aqui, ó, para mim tá tudo bem, o problema tá com vocês, né? E aí eu acho que a questão da cota, a articulação dela, ela passa justamente por essa possibilidade de criar acessibilidade para uma população que realmente tem uma dificuldade abismal, e obviamente, por conta da pandemia, isso ficou muito claro. Nossa, ficou muito. Nem vou entrar em estatísticas, porque os números maiores assim que nós temos são cruéis, né? A Uhum. começar das pessoas que tiveram
aí foram contaminadas por Covid, né? Então, mulheres negras que atravessaram a cidade para fazer limpeza, né, em Uhum. outras localidades, enfim. Mas o que eu quero dizer é justamente isso, né? De algum jeito, uma instituição, principalmente de ensino, ela precisa ter esse papel de democracia. Então, a democracia ela passa pela cidadania e ela passa justamente pelos valores para todos, Uhum. né? Da possibilidade de integração de todos. Uhum. Porque, assim, essa fala que eu contei a vocês, né, que era uma coisa muito ainda íntima, né, eu acabei dividindo com vocês em relação a, depois de 15 anos, temos alguém como você, isso mostra que há 15 anos atrás isso já era um problema, Sim, né? Eu sim. estou formado desde 2001 há 20 anos, então há 35 anos isso já era um problema, Exatamente. entende? Então, assim, eu sou a favor, tá? Eu acho que dentro desse viés, se a gente tem uma possibilidade de trazer acessibilidade, né, de uma forma muito mais democrática, inclusive não só na base do ensino da universidade, mas anterior. Eu acho que a Perfeito. universidade ela precisava ter um papel até mais cirúrgico, mais participativo em camadas, né, do ensino básico, né? Também. A gente deveria ter escolas pilotos, né? A gente deveria ter missões aí ao longo das nossas zonas urbanas para apoio a criar essa ponte, literalmente, de Perfeito. acessibilidade, porque é muito difícil. Entre você escolher trabalhar e estudar, você vai trabalhar, Sim, né? sim. Então, respondendo a sua primeira pergunta, é isso. Eu sou a favor em relação, principalmente, a criar esse potencial de acessibilidade, né? E não estamos aqui falando de olhar a negritude, né? O Uhum. povo negro como um povo menor. Pelo Sim. contrário, né? Eu acho que existe uma questão social que cada vez fica mais dramática, né? Semana passada eu estava acessando o LinkedIn e apareceu no feed uma reportagem sobre um banco X que não reconhece de nenhum jeito o algoritmo de um né, dos seus clientes. É um desses bancos novos de inovação, né, com um grande cartaz de mercado, e Uhum. ele não reconhece a face, né, a interface desse cliente. E aí ele fez um teste de colocar uma imagem de uma pessoa branca, né, o aplicativo abriu na hora. Tá? Então a gente está falando de coisas que são bastante delicadas. Né? Caralho. Eu lembro É, que teve uma discussão bem pesada em relação a isso daí, que começou a se discutir, que foi a questão da genética, né? Tinha algumas empresas, Estados Unidos pegou isso bastante bem forte, que algumas empresas estão começando a exigir as coisas genéticas, e quando começa a ver questão genética, histórico genético, todos somos negros ou somos descendentes de alguma cor muito próxima. E daí sim. começou a barrar, cara, questão de etnia, questão de cultura, foi meio pesado. Aí os caras meio que proibiram, mas teve uma coisa bem pesada, assim. Tem. Na realidade, é pesado porque todas as camadas que são envoltórias dessa questão, elas nunca foram resolvidas, ou elas nunca Tá. foram minimamente ali discutidas. Então, assim, e eu estou falando especialmente desse caso né, da população negra, mas se você pega até por questões regionais, Sim. né? Então, assim, a gente teve inúmeras reportagens aí nos últimos anos falando simplesmente do uso do preconceito, né? Por cor, desenho de face, o tipo de roupa, né? Uhum. Enfim, criando um biotipo, né? Que não é requerido, não é desejado para uma marca ou para algum tipo de espaço, enfim. O problema é você reproduzir isso, Uhum. entende? Então, isso é uma coisa muito, muito delicada. E o que eu bato muito, né, e de um tempo para cá eu comecei a usar até rede social para isso, é que a gente precisa trazer a público referências para as pessoas que, na realidade, se sentem ali subjugadas socialmente. Então, sei lá, eu estava vendo a Elisa Lucinda, que é uma poetisa incrível, e numa das lives que ela fez ano passado, ela fala justamente isso. Ela fala assim que é, muitas vezes esse olhar que existe sobre o que é perfeito, sobre o que é criativo, o que é desejado, ele é um olhar que passa muito sobre a população branca. E isso, na realidade, acaba sendo uma forma de não referenciar, né, outras questões, né, Uhum. outros corpos, outras etnias, né, outras misturas, né, falando de uma maneira mais informal,
que são constituintes, inclusive, do que é o país. Então, assim, a gente precisa criar pontos de referenciamento, né, para que a gente tenha discussões assim mais plurais, mais saudáveis e realmente começar a evoluir sobre algumas questões, porque se um algoritmo não conhece, não consegue reconhecer potencialmente um cliente pelo tom de pele dele, pelo tipo de desenho, algo nessa programação colocou, como já acontece, por exemplo, Sim. em alguns aplicativos da Polícia dos Estados Unidos, de que certos desenhos, né, são representativos de alguém que realmente é um criminoso. Então, Que são os estudos da face que são levados ao extremo, né? Quer dizer, você tem características genótipas ou fenótipas, na verdade, né? exato. Fenotípicas, que tudo bem, faz sentido alguém ser canhoto, quer dizer, legal como um conceito a mais para uma análise, para um entendimento, mas não como um barratório, né? Não como um Não, decisório, né? não pode ser, ainda mais nesse mundo diverso, né, que nós estamos e cada vez mais aí com descobertas cientificamente, tecnologicamente suficientes para nos colocar realmente em situações melhores, né, mais realmente coletivas, né, saudavelmente coletivas, e a gente tem percebido essas ferramentas para justamente diagnosticar o contrário, né? Então, eu tenho Uma... ali uma abertura de informação, mas justamente para criar uma seletiva de informação, Exato. com um benefício X. Uma coisa que eu fiquei imaginando aqui para provocar de novo, aqui que eu acho super legal, tudo isso que você coloca do jeito muito claro, Ale, por isso que eu estou abusando de você. Claro. Metaverso, você acha que vai piorar isso ou melhorar isso? Porque você pode ser o que você quiser, mas e aí? Então, menina, olha, essa discussão ela já está em grupos aí de amigos designers, né, de Sim, sim. outros cantos. A gente já está uns 2 meses nesse bate-papo. Eu, particularmente, tenho uma visão também um pouco mais crítica, né? Eu acho que não existe um metaverso periférico, tá? E quando eu falo periférico, gente, eu não estou Tá. diagnosticando a espacialidade como a favela, né? Entendi. Hoje, se a gente entende de periferias, né, a gente está falando de uma centralidade, às vezes até ideológica, Sim, sociológica, econômica. a economia Dunnett é toda baseada nessas propostas, tudo isso, sim, com Exato, certeza, com exato. certeza. Então, assim, o que talvez agora nos pareça, né, até pela fala do metaverso se ajustar sobre uma possibilidade de você ser quem você quiser, né, de estar da forma que você deseja, hoje ele tem sido dinamizado muito por uma questão comercial, Sim, né? sim. Então, assim, nos últimos 2 meses, assim, várias redes sociais, né, e canais aí de comunicação trouxeram marcas colocando produtos, colocando situações em relação ao campo Perfeito. imobiliário, ao campo mobiliário, né, falando de objetos, ao Sim, campo da sim. arte, né, que criaram ali interfaces que vou tentar ser o mais sintético possível, criando uma plataforma, um sistema em que você tem essa liberdade, né, de estar e ser como você é, por que não você não consumir o que eu posso oferecer para você ser o que você é? Uhum. Então, esse plugin que as marcas estão fazendo, na realidade, eu acho que é uma tendência. Eu não acho que vai ficar. Ah, você Entendeu? Eu acha uma não acho tendência? que. Eu acho. Eu acho Curioso. porque é um campo exploratório perigoso, porque não sei, olhando o metaverso dentro do que eu tenho contado, principalmente na área de interiores e arquitetura, né? Quando a primeira notícia surgiu no campo da arquitetura, ele estava muito ligado a esse design, esse desenho dessas paisagens imagéticas, com o que o arquiteto, na realidade, tem como metodologia, pensamento de trabalho e entendimento de mundo. Uhum. Então, em nenhum momento aquilo foi colocado de uma maneira claramente sobre a marca X vai vender revestimento lá dentro. Então, foi uma coisa anterior. Então, estamos falando do design, né? Quando você começa a migrar isso para esse campo comercial pesado, né? Sendo bem franco, alguém tem que trabalhar para que isso aconteça, Sim. né? Então, de uma maneira bastante clara, eu acho que talvez tenhamos aí
um grande número de pessoas que vão consumir, vão trabalhar, vão se emancipar, né? Vão criar, vão ser quem quer que sejam lá dentro, mas tem muita gente que vai estar trabalhando para eles, ou Ah, trabalhando sim. de uma forma para que isso aconteça. Então, eu acho que essa disparidade já coloca uma relação excludente, né? Tá. Então, isso para mim é uma coisa delicada. E a terceira coisa é a questão psicológica, né? A gente está aí num momento extenso de pandêmico, né, em relação às variantes, a tudo que a gente passou e tudo mais, e o nosso ajuste psicológico, né, ele foi testado em várias instâncias. E aí, quando você tem de novo, um sistema, uma plataforma que consegue ajustar você num outro campo que não é o real, para aquilo que você deseja ser e que na realidade você não é, a gente tem uma distopia aí, né? Então, como é que isso vai lidar? Será que eu vou viver diretamente nesse campo digital e nunca mais vou voltar, né? Tô fazendo uma brincadeira aqui. Ou o meu real, na realidade, ele vai existir somente para alimentar essa minha face ou essa minha outra persona digital. Então, tudo isso para mim passa numa condição de equilíbrio, né? De um equilíbrio de realidades, entre o que é o real e o digital e de que é realmente, né, factível e que não é, né? Porque a gente tem uma discussão, né, obviamente muito emblemática em relação às cidades mundiais, sobre tudo o que aconteceu com a pandemia, sobre a Uhum. defasagem econômica, né, humana, de uma série de coisas, né, de aprendizagem. A gente tem crianças, né, aí que ficaram suscetíveis aí ao ensino de uma maneira muito precária, e ao mesmo tempo a gente está falando de um sofá de US$ 5.000 que Sim. praticamente não existe. Roof Banks. Que Exato. delícia. Exato. Então, assim, eu acho que hoje, se eu tivesse que aplicar alguma coisa mais direta ao metaverso, eu acho que ele é uma boa ferramenta para as grandes marcas, né? E elas não tiveram nenhum pudor de começar a trabalhar isso de uma forma muito voraz, É agressiva, né? né? Sim. Agressiva e, na realidade, validando uma série de informações já captadas aí por algoritmos e que, de algum jeito, cria, talvez, né? Aí momentos de exclusão extremamente claras, né? O que poderia ser usado ao contrário, né? Poderia ser um momento de inclusão, porque, por exemplo, pessoas com deficiência mental ou com algum tipo de necessidade especial, como ela acessa esse mundo? Ela poderia acessar de maneiras ali até cognitivamente interessantes, para Sim. capacitar, para melhorar a relação, para a interação com outras pessoas. E hoje a grande venda do metaverso ela tem sido comercial. Então, eu acredito num outro ponto de talvez ele tenha essa explosão, mas depois a gente volte a entender que isso pode ser uma ferramenta muito mais poderosa do que a venda de um tênis por Ah, US$ 50, sim, não, com certeza. Eu exclusivo. acho que o mercado que já está surfando nisso muito bem é o mercado de games, né? A gente vem aí de pelo menos Exato, 4 anos para cá, além dos loot boxes, que daí está sendo processado várias empresas por estar cobrando coisa que não deveria ser cobrada, tal. Você tem cada vez mais em jogos a inclusão dessas pessoas. Então, pessoas exato. que têm problema de deficiência, você tem os jogos se adaptando a ele. Eu acho que vai ter que ter uma maturação desse mercado. Porque assim, metaverso por metaverso, ele começa lá no Second Life, sei lá, 2005, 2003. É, Tem até a um sua pouquinho antes, coisa, né? não funciona e está retornando agora, talvez por uma especificação. Tem muita gente que fala que o maior problema é que eu não me reconheço como meu avatar. Então, como não tem essa qualidade, eu acabo fugindo um pouco desse mundo. E agora está começando a se desenvolver. Mas eu enxergo, não a curto prazo como um mercado que vai ser explorado de maneira predatória, mas eu acho que a longo Sim, prazo vai começar a ter um pouco de crescimento, de entendimento, de inclusão, mas eu acho que demora, é um movimento que vai demorar aí pelo menos uns 6, 7 anos, pela minha, sei lá, experiência dentro das outras áreas. A internet era exclusiva, agora ela começa a ser algo que você pode discutir, né? Então, sei lá, é um ponto É, interessante. a gamificação, por exemplo, se você olha isso Sim, há 20 anos, era de um jeito, há 10 a outro, há sim, 5 completamente diferente. completamente Então, diferente. assim, eu não condeno o metaverso. O que eu acho é que, na realidade, hoje, né,
essa voracidade comercial, ela banaliza uma ferramenta que tem Perfeito. capacidades, né, que a longo prazo podem ser muito interessantes, até dentro do como eu comentei, né, nesse sentido de não de excluir, mas de incluir de uma maneira interessante. Talvez lá a gente tenha um metaverso periférico. Perfeito. Cara, uma coisa que eu queria te perguntar, o que que afinal é a semiótica urbana? É um cara que só enxerga com o olho, é isso? Menino do céu. Eu acho genial isso. Eu vou também simplificar, né? Nem vou teorizar sobre a semiótica, mas eu vou trazê-la de uma maneira muito mais pragmática, né? Eu acho que tudo parte, de um patamar de observação, né? Eu acho que, assim, dentro da minha perspectiva de construção de carreira como arquiteto, eu acho que até por uma característica pessoal, eu sempre fui muito curioso, muito observador, muito talvez até conversador, sabe o matuto que fica Sim, sentadinho no alpendre? sim. Então eu gosto de ouvir as pequenas histórias, né? E aí eu lembro quando eu terminei a FAO, e eu terminei a FAO fazendo um trabalho de graduação que não foi um projeto de arquitetura, e sim um projeto que baseava num mapa mental, né? Tá, Que foi basicamente um olhar sobre Bexiga, né? Bela Vista aqui em São Paulo, aham, a partir de três olhares específicos, né? De uma mulher negra que morava num cortiço há 40 anos, e uma migrante italiana que, na época, né, chegou aqui no Brasil em 1914, e aí edificou toda, né, a vida e a família em torno desse comércio ali no Bexiga, e uhum. de uma migrante sergipana que abriu uma casa do norte, também no meio da Bela Vista. Então, para mim foi interessante conversar com essas mulheres, porque na realidade elas não se conheciam, transitavam nas mesmas ruas, nos mesmos lugares, no mesmo bairro, mas com roupagens completamente diferentes. Então, assim, a 13 de maio virou uma rua completamente diferente quando eu juntei as três. Então, para uma tinha cor, para outra era mais larga, para outra tinha muitas pessoas, para outras menos. Então, a minha leitura da semiótica, ela parte justamente desse acolhimento desses símbolos, né, dessa memória Hum, coletiva, né, memória urbana, afetiva, coletiva. exatamente, que vai criando quase esse relicário de informações e essa construção de semântica. Porque o que me interessa é esse espaço surgido, é esse mapa que surge. Porque ele é um mapa que existe e não existe, vamos assim dizer, Sim, mas ao mesmo tempo ele tem uma constituição tão densa que passa pela afetividade, passa justamente pelas referências, por exemplo, alguém é analfabeto que na realidade se referencia a uma rua pela cor do tijolo, perfeito. pelo Que nem número de ônibus, pessoas. né? A gente vê muito Exato, que nem ônibus, né? É muito legal né? a percepção E do também espaço. neste caso, desse olhar das mulheres, né? Como essas mulheres, que as três praticamente eram chefes de família, né? Como elas olhavam, né? E criaram longe muitas vezes dos seus sonhos, né? Dos seus ideários de lugares, né? Pensados anteriormente e que fixam residência ali, né? Então, eu lembro que na conversa com essa senhora, né, que morava muito tempo no cortiço, ela me falava que quando criança ela já morava em outro cortiço, então ela nunca conheceu nenhum outro tipo de moradia, ela nunca Hum, teve casa própria, entendeu? que Mas quando louco. você adentrava nesse espaço do cortiço, era um palácio, porque as referências que ela tinha do que era espacialidade, né, as questões, por exemplo, de constituição do que era a preservação da memória da família dela. No caso, ela era uma baiana da Vai Vai. Então, como a Vai Vai ali representava aquele espaço, né? Ao mesmo tempo, a imigrante italiana, né, ela já era bem velhinha, ela me trouxe toda uma memória gastronômica. Então, ela falava para mim das ruas com sabor. Então, ela falou, não, porque eu tinha que buscar tal coisa em tal lugar. E eu não gostava. Ficava brava. Então, para mim foi tão interessante imaginar que uma rua estava ligada a uma calabresa. Falar, mas como? Né? Porque eu fui na casa de fulano e o meu entregador, ele gostava de ouvir tal música. Então, tal rua ficou com uma característica, uma música, sei lá, do Valdir Soriano. Então, Uhum. para mim foi interessante ver essa constituição. E quando eu cheguei para migrante,
ela tinha uma questão muito grande da ausência daquela paisagem praiana, Tá. porque ela foi por meio do Olho Cruzado, que é ali a Bela Vista, que é um Uhum. vale, né? Então, assim, o restaurante dela tinha inspiracionalmente referências da água, do coqueiro. Então, ela trazia ali semioticamente algumas informações ligadas à cidade de origem, mas ao mesmo tempo você perguntava: você quer voltar para sua cidade? Não, aqui eu estou bem, Uhum. aqui eu estou bem. Então, para É, é mim, o, Hulk, é o entendimento do pertencimento, né? O espaço de pertencimento. exatamente, exatamente, é isso que eu justamente ia comentar. Esse funil de referências me traz o entendimento desse pertencimento urbano, porque aí é uma outra São Paulo, Sim, é uma outra. Você lembra, entendeu? óbvio que você deve lembrar, porque quando eu vi isso aí a primeira vez eu fiquei encantado. Eu não lembro quem que fez, você deve lembrar, que é Uhum, aquele mapa das emoções de São Paulo, lembra? é maravilhoso. Que é lindo, cara, que o cara fala, vai lá Barra Funda, o que que você tem? Aí o cara começa a descrever o espaço Barra Funda, as coisas emocionais, eu acho que é mapa das emoções de São Paulo, é meio incrível aquilo lá, é É foda. lindo. E você sabe que nessa época, uma pessoa que me inspirou muito, me ajudou muito, foi a Carla Café, que é arquiteta Hum, e sim, a Carla, inclusive, foi minha banca, né, na FAO. que legal. E ela foi muito querida porque a gente teve conversas ali que impulsionaram esse entendimento, sabe? Essa tangibilidade da fala, do desenho, da imagem, da Constituição. Então, foi muito interessante, né? E acabou surgindo esse book. E aí, né? Digamos que essa pré-semente do que seria semiótica urbana, quando eu decidi fazer mestrado, isso ganhou uma outra escala, porque se eu tinha feito aquilo ali em quarteirões da região do Bexiga, né? E muito, até vou recuperando uma história de moleque, né? Muito dessa coisa do sagrado e profano, porque na casa da minha avó Ah, legal, isso é legal. tinha um altar que tinha Nossa Senhora Aparecida no meio, aí tinha Exu, aí tinha Oxóssi, Cosme e Damião, aí tinha então sabe, sei lá, tinha um bonequinho que ela achou, e eu tenho o mesmo, tá? Aqui em casa eu tenho um altar enorme que tem mais de 40 anos aí de coisas que eu fui recebendo, ganhando e criou, que eu acho que é um pouco da É nossa meio, mitologia cara, você faz eu lembrar meio do texto do Papalag, sabe? De tipo, o tá altar das quase. coisas, é bem por aí, acho muito louco isso. Então, e aí eu acredito nessa ritualização, né? E aí eu fui fazer isso numa grande escala. Então, quando pequeno, obviamente por ter uma ligação muito religiosa mineira baiana, Uhum, minhas avós eram mulheres de procissão. tá. Elas saíam nas procissões nos dias específicos, santos, né, pelas ruas e tudo mais. E eu achava aquilo incrível, né? Porque era um mar de gente iluminada andando. Então, eu Eles pirava, né? faziam tapete lá também, porque você fez eu lembrar São Roque, que eu participava disso. Os tapetes no É, chão, meu, era incrível, puta merda, cara. exato. As cidades em volta de São Paulo fazem mais, tipo em Bugaçu, Itapecerica fazem. Aqui menos, aqui tem um trechinho menor, mas, por exemplo, em Itapecerica da Serra, vai 1 quilômetro de tapete de serra. Eu já fiz. Já Já fiquei fez? muito ajoelhado ali fazendo Nossa, eu acompanhava em tapete. São Roque, quando montava, achava incrível, porque eu passava bem na frente da casa da minha avó, que era ali na É Brasital, incrível. que montou, né? A São Roque é na base da Brasital. Cara, aquilo é Exato. incrível. É E é incrível. uma relação, assim, falando de design, muito interessante, porque você tem ali uma coisa quase empírica de quem está desenhando e quem está dirigindo ali, e funciona, cara. Eu fui dirigido pelas senhorinhas lá e elas arrasavam. É impressionante, cara. Impressionante. E aí a história do mestrado foi isso, né? Então, muito nessa mitologia entre o sagrado e o profano, eu comecei a recuperar uma história familiar da procissão, e aí descobri as procissões urbanas, né? Então, várias matrizes aqui em São Paulo, Penha, Sim, sim. Freguesia do Ó, tem matrizes grandes ali de procissões. E aí eu cheguei em Santo Amaro, né? Quando eu cheguei em Santo Amaro, ali eu entendi o que ia acontecer. Santo Amaro tem inclusive um painel que mostra isso, que vários romeiros partiam de lá para Pirapora do Bom Jesus, né? Uhum. Então, ali criou uma rota de romeiros muito forte, né, que foi de geração em geração. Então, as pessoas paravam ali com carroças, cavalos e iam andando, né, às vezes ladeando o rio, né, às vezes cortando ali por dentro, passando por Osasco até chegar lá, né,
E eu comecei a me integrar, né, um pouco mais, né, chegar em algumas famílias, né, e aí decidi, eu falei assim, cara, ouvindo essas pessoas, eu percebi que a transformação espacial de Santo Amaro até Pirapora tinha muita coisa para se falar. E Pirapora, naquele momento, tinha acabado, há uns 5 anos ou um pouquinho mais, tinha acabado de passar por um processo super triste, que foi justamente aquelas famosas espumas de Pirapora, que eram espumas de gordura Sim, de poluição, que sim. cobriram justamente a cidade, né? Então, assim, a paróquia, tudo ficou coberto com a espuma. Então, eu pirei naquilo. Eu falei assim, cara, olha que. Primeiro que eu vou entender o que que é esse sagrado, esse profano, o que que a gente está profanando de uma cidade a partir do momento que a gente polui, que a nossa ocupação humana, né, que a nossa ocupação que não é originária de lá está Uhum, fazendo, né, e do contrário, né, o que que a gente está sacralizando quando a gente faz esse trajeto. E aí foi muito interessante, porque aí eu fui fazendo analogias a romarias até maiores, romarias né, de Juazeiro, né, no Belém do Pará com o Círio de Nazaré. Eu fui entendendo o que que era esse movimento urbano da procissão. E aí foi muito interessante porque aí eu recuperei a história do mapa mental. Conversando com pessoas, eu comecei a constituir os caminhos de Pirapora, né, de Santo Amaro até Pirapora. Então, era muito interessante porque, seja a ladeira, seja as ruas, elas começaram a ganhar nomes, né? uhum. Então, Ladeira do Cala-Boca, porque era uma ladeira muito íngreme, né? Então, era muito interessante redesenhar isso com as pessoas, né? E aí foi ótimo, foram 3 anos, né? Eu fui orientado por um dos professores que eu mais adoro na FAO, que é Luiz Antônio Jorge, e nós criamos justamente esse grande mapa, né? São Paulo Pirapora, e, e que trouxe uma série de referências depois para outros trabalhos, né, que eu acabei dividindo com outros colegas, né, justamente, de novo, sobre essa quase ferramenta de olhar o espaço a partir da percepção das pessoas, geracionalmente falando. O que que Uhum. é essa ladeira para esse avô, para esse neto, né? Quais são as coisas que foram se perdendo, ou que foram se recriando sobre isso, a modificação do espaço, aqui tinha um bar, o que que servia nesse bar? Criação Então é de isso. Então, mitos, né? Quase o tabu lá exato, do Totem e Tabu, cara. Total Totem e Tabu. exato. Então, assim, um pouco dessa ferramenta da semiótica urbana, no meu campo profissional, ela passa muito por isso, né? Uhum. Como é que eu consigo criar essa reunião de informações, esse relicário, né, para gerar esse pertencimento projetual, né, de pensamento mesmo, e de entendimento do espaço urbano, que é, obviamente, cada vez mais diverso. E hoje ainda eu acho que tem um pouco dessa. Será que os movimentos insurgentes não um pouco dessa retomada dos espaços, nesse sentido, não percebido logicamente, mas sensorialmente, semanticamente? As pessoas vão nos retomar a rua não porque eu tenho a lógica, mas é porque eu sinto isso, de repente é uma coisa histórica que está enraizada e que as pessoas sentiram falta. E você acha que por isso que, de repente, surge com tanta força os movimentos insurgentes? Sim, e eu acho que com a pandemia, eu acho que a negação de acesso fez com que a gente ficasse muito atento a isso. Então, por exemplo, Hum. nós olhamos a rua sem a possibilidade de acessar. Então, assim, isso é uma negação pesada, porque tirou o Sim. seu direito de ir e vir, de entendimento do que é aquele espaço. Então, era muito interessante, né? O Emicida até fez um podcast que ele estava falando justamente sobre isso, né? Que como foi interessante ouvir os passarinhos no centro de São Paulo, Uhum. né? Mas teoricamente os passarinhos sempre estiveram lá, né? Quem Sim. estuda justamente as revoadas aqui nessa São Paulo, na São Paulo expandida, entende que a gente tem inúmeras espécies, inclusive, né, que se reproduzem no Anhangabaú, Sim, maritacas e sim, coisas do tipo. sim. A questão é a nossa percepção. Então, eu acho que a insurgência, ela foi dessa necessidade ou esse toque, né, que nos foi dado, de que a percepção é principalmente de que a gente não estava sozinho, e nunca estivemos, né? Então, eu acho que isso faz com que a gente tenha motivações agora, algumas muito eufóricas, algumas histéricas, né? Mas Mas no final eu das acho que de contas, uma talvez legítimas, né?
exato. Mas eu acho que agora a gente começa a ter um grau de percepção e que espero que isso gere, inclusive, a possibilidade das pessoas defenderem espacialidades, principalmente urbanas, públicas, de uma maneira muito mais legítima, né? Muito mais autêntica. Por que uma praça aqui? Porque uma praça, na realidade, atende um contingente de 1.000 pessoas em volta, né? E assim por diante, né? Então, acho que isso pode gerar outras leituras, né? Que são importantes e, obviamente, tem nos tornado cada vez mais urgentes, né? Para a nossa vivência urbana. Cara, e uma coisa que eu ia te provocar também de novo, né? Sempre. Isso é Claro. brincadeira. O que são os muros para Alexandre Salles? Os muros. Já que é uma discussão profunda na arquitetura. Olha, eu posso ir em várias escalas, mas eu acho que o muro, no primeiro momento, ele é medo. Uhum. Ele é um medo do outro, ele é um medo do que eu não sei, ele é um medo do oculto, ele é um medo do que eu sei, né? Faz sentido. Ele é uma camada que, na realidade, socialmente é protegida. Então, assim, se eu quiser chutar um muro e derrubar o muro de um prédio, eu não posso, porque é uma propriedade particular. Então, assim, o muro ele tem um status de membrana, né? Obviamente que ele é concreto, Sim, sim, sim. ele existe, né? Ele tem uma Sim. densidade, mas a simbologia dele faz com que a gente crie a noção ou reforça a noção de fronteira. Uhum. Aqui não, porque aqui eu estou protegido. Eu não quero te ver, eu não quero te ouvir, né? Eu não quero me relacionar. Então, ele parte muito sobre a ideia da negação, né? Tanto é assim que você vê, por exemplo, em alguns condomínios, depois de muito tempo, perceberam que eles poderiam ter portões envidraçados, Sim. né? Porque isso tem uma relação com a rua, fica muito mais agradável, enfim, né? Mas a condição do muro, né? Até historicamente, ela tem uma questão, uma rigidez, Uhum. né? Uma visão conservadora de fronteira, de território muito grave, muito forte, Sim. né? Então, o que eu vejo é que isso na cidade, ela virou uma ferramenta, entendeu? Eu limpo, eu nego essa rua, eu não quero relacionar. Então, eu coloco um muro de 6 metros por 20 para esse condomínio. Só que do outro lado você tem, pelo aclive da rua, casinhas que têm no máximo 4 metros de altura. Uhum. Então, aquele muro quebrou uma paisagem, né? Uhum. Então, eu acho que ele é uma fronteira que te tira justamente a portabilidade da paisagem. Você acha que aí a gente já não Entendeu? entra no metaverso? Aquela hora que você me perguntou do metaverso, eu ia falar assim, né? Outro dia eu estava conversando com um amigo e ele falou assim, você é um arquiteto muito maloqueiro. Mas eu acho que a realidade do metaverso é como a gente fala na Zona Norte, é samba no pé. Isso. E é isso aí, né? Ele já existe, Sim, né? é. Mas só que, como eu falei, sobre esse viés da exclusão, porque o conceito de muro, né, na realidade, ele pode passar por outras variações. O muro Tá. verde, ele pode ter uma permeabilidade, ele pode ser orgânico, ele pode atrair espécies, ele pode trazer pássaro, né? A gente teve concursos na Inglaterra para muros em que abrigavam moradores de rua no centro, né? Sim, Eram sim, casulos que sim, as pessoas sim, ficavam abrigadas. Então, assim, a sim. questão é a gente usar o conceito do muro único e exclusivamente para divisa de território, né? Ou, como eu falei, né, para esse corte de paisagem, né, para esse posicionamento. O muro é um posicionamento. A questão é o que a gente escolhe para ele, Tá, qual é o entendeu? posicionamento que você vai escolher para ele? Perfeitamente. Né? Faz todo sentido. Exato, Todo sentido. exato. E como é que o Né? Ale Ele pode ser trabalha? uma coisa educacional, ele pode. Uma criança que passa todo dia em frente ao muro, ele pode ter ali uma série de Aliás, não vamos longe, imputações. né? O que que é o picho e o grafite? Se não, Exato. às vezes Como eu te são falei, eu sou um outras arquiteto pessoas. maloqueiro. Ainda bem. Então, então essas informações realmente, e fora que são códigos, né? São, São nossa, códigos profundo. muito importantes. Nossa, tem, não Eu pode acho, cortar, tem toda uma questão. Meu, é incrível, cara. É incrível. eu acho interessante quando
o grafite ele entra num projeto como uma textura de pertencimento urbano, Uhum, não uhum, de história, né, estética. Por que você está uhum. colocando, você está grafitando esse café na Juscelino Kubitschek? Né? Que é essa linguagem que você está trazendo para cá? Uhum. Então, aí ele perde totalmente o viés, né, do que é o contexto do próprio grafite, né, atrelado Sim. ao que é o hip hop, o que é o rap. Eu acho isso aí muito louco. É muito interessante porque você vem com o lado analítico do espaço, do pertencimento, da cidade, do urbano, e ao mesmo tempo você faz grandes obras, faz obras, construções. Como é que você consegue lidar com essas duas coisas? Porque existe um pouco de preconceito, de dualismo, não vamos ser bem pragmáticos aqui. Tipo, se o cara é muito filosófico, ele não sabe o que é a prática. E se o cara é muito prático, a filosofia vai pra puta que eu pariu, porque não é assim. Como é que você une esses dois mundos? Porque eu sei que você une. Equilíbrio, equilíbrio. Na realidade, assim, eu acho que, por exemplo, uma base dos meus atendimentos são clientes comerciais e Uhum, corporativos, e na realidade eles têm uma escala de mercado razoável, uhum, mas assim, eu aprendi a trazer a técnica, né, como um facility da comunicação. Então, por exemplo, um cliente, quando ele chega e fala que vai fazer um escritório, falar sobre grana, falar sobre negócio, sobre valores, né, ele passa justamente o entendimento do que ele é como empresa, né? perfeito. Então, assim, a minha costura vai muito justamente de tentar humanizar o processo a partir do reconhecimento. Então, assim, somos homens de negócio, somos pessoas de negócio ali, estamos numa tratativa comercial, Sim, né? Mas a partir do momento que você tem uma predisposição a contratar os meus serviços, né? Os meus serviços passam por essa régua, né? Os resultados que eu já tive e obtive através dessa régua nos trouxeram justamente até o momento que nós estamos. uhum, Então, assim, é muito importante trazer para o cliente, né, para esses grandes negócios, né? Eu acho que um entendimento de contexto. Eu converso perfeito. muito com o cliente sobre o negócio dele, né? Para justamente validar a arquitetura e o design nesse contexto. Uhum, Então, por exemplo, olha, o seu escritório tem 40 anos, sua marca tem 40 anos, e hoje você está renovando, seu filho vai assumir. No mercado, marcas como a sua, né, passam por problemas iguais. Então, eu tento trazer ali de novo, né, uma contextualização para que isso, toda essa operação, esse grande passo que vai ser dado, né, ele tenha realmente um entendimento de que isso faz parte realmente de uma mudança de status, né? Ele não vai, como ele começou, ele não vai terminar igual, né? Olha, essa empresa, essa loja, essa marca, na realidade, né, experiencialmente, ela está tomando um outro status. perfeito. Começa pelo espaço e começa até pelo conceito do projeto, de tudo que vai acontecer em torno dele, né? Mas, assim, se eu posso dizer, sei lá, de uma metodologia, contextualizar, então, a questão técnica e a questão até humana, né? Uhum, Elas estão ali em equilíbrio, em consonância, não tem como. Até porque o tipo de trabalho que a gente faz, ele tem quase que uma vertente de customizar cada cliente, justamente para entender o negócio e fazer a melhor entrega. Eu vou dar um exemplo. Tem clientes que querem dar um grande passo, mas um grande passo mesmo. uhum. E, obviamente, ele pensa que esse investimento vai ser orbitante e como isso se justifica. E aí é hora justamente até de passear. Eu vou te levar num lugar, eu vou te levar para conhecer isso. Olha, vamos fazer tal coisa. Então, assim, eu tento cercá-lo ali, né, junto com a equipe, de um patamar de segurança, né, de informação. Não deixo o cliente sem informação. Uhum. Né? Então, para mim é isso. Contexto, né, técnica equilibrada com a questão humana, né, e munição de informação, sempre. Vamos falar de metaverso? Vamos falar de metaverso, mas eu vou fazer uma banca de jornal, não tem problema nenhum, Uhum, porque uhum. alguém vai tocar no metaverso com você. Sim, sim. Até porque faz parte do Então é isso. contexto, né? Eu acho que é isso, é. É. E eu não tenho uma dissociação, por exemplo, do Alexandre ligado à academia, do Alexandre ligado ao mercado Sim, de arquitetura. Então, isso que é legal. isso também faz com que esse atendimento ele tenha um patamar muito interessante, porque como a vertente acadêmica também ela tem uma ligação com o business, Sim. então, né, putz, eu fiz uma reunião com a Porto Belo, Uhum. então eu converso com a Porto Belo como arquiteto, também como professor. Sim, sim.
né? Porque ali a gente está numa parceria realmente de crescimento. Sim. Então é isso. Como eu acredito, na realidade, que a gente pode seguir aí dentro dessa vertente, né? Dessa leitura aí de pertencer. Porque o pertencimento, ele também não está ligado somente à história, né? Ele está ligado a uma verdade, Sim. né? Aquilo que realmente faz sentido, aquilo que Uhum. realmente nos contextualiza ali realmente dentro de uma trajetória. Então, quando você fala de uma marca, você está falando do pertencimento da marca no mercado, Sim, no Brasil, sim, no sim, mundo, com o sim. público A, com o público feminino, masculino, Como ela é LGBTQ+, reconhecida, como ela é expressada, é isso aí, eu acho. e a gente É, precisa entender isso. eu gosto de dar muito exemplo quando a gente fala das marcas da Nike e da Adidas, né? Por quê? Porque são duas Exato, marcas de tênis? Não, porque elas vendem exatamente o mesmo produto. Só que o seu exato. posicionamento estratégico ou o seu discurso permeia ou invade diferentes tipos de público, diferentes tipos de entendimento, por mais que vendam o mesmo produto, né? Então isso eu acho Exato, muito exato. maluco. E é legal, assim, por exemplo, aprender com marcas como essa, é uma coisa que eu falo para cliente e falo para mim, para aluno, né? Sei lá, por que que a Puma contrata, sei lá, a Rihanna como diretora, né, criativa para um determinado, né, design de produtos, e o que que significa Rihanna? Então, assim, essas camadas, na realidade, vão gerando um entendimento muito mais interessante, mais estratégico e até profundo sobre as situações, Sim. inclusive de investimento, né? A gente Sim, fez o trabalho para uma marca de streetwear o ano passado, no meio da pandemia, e as conversas passaram por isso. Olha, mas quem é o embaixador da marca? isso. Então, assim, mas o que que é a palavra embaixador? O que que significa isso? Aí você traz todo o viés de como isso surgiu na moda, né? Porque as marcas criaram justamente esses divulgadores, né? Essas pessoas que Sim, representam os valores da marca. Enfim, sim. então, quando eu falo da contextualização, é isso. Nem que seja para fazer uma loja de 50 metros quadrados, mas para o Um entendimento do quiosque, contexto, não interessa. é importante isso, né? E eu trago isso também para quem trabalha comigo e acho que a gente tem tentado fazer o melhor aí no entendimento desse pertencimento. Isso eu acho muito louco, inclusive porque as próprias cidades já estão se ressignificando há um tempo, né, de entender que não tem mais o centro, tem as centralidades, tem espaços que são autônomos, né, tipo, Bexiga é autônomo, cara, não precisa de... Se morresse todo mundo, ele existia por ele mesmo, sabe? Eu acho muito louco isso, quando você vê as centralidades das cidades, que agora não é mais uma referência, são várias referências, porque são espaços autômatos, né, assim, são espaços que tem o próprio cultivo, às vezes tem o próprio mercado, tem o próprio negócio ali girando. É muito legal quando você percebe isso, assim. E eu particularmente acredito nessas regeografias, sabe? Uhum, A gente está se organizando em territórios, em espaços que vão criando intersecções. uhum. E isso é muito interessante, Muito porque não bom. são espaços óbvios. Então, assim, Sim. quando a gente fala do Bexiga, talvez a Bexiga tenha 1 quilômetro a mais do que a gente está pensando, 1 quilômetro a menos, Exato. sabe? Então, isso é bacana, né? É É. por isso que acabam surgindo essas derivações. Porque o Baixo Augusta. Ali Uhum. sempre existiu. É que a Sim. gente colocou agora um sentido semiótico, geográfico ali, né? Para aquela espacialidade, mas ali sempre foi, né? E É, sempre foi 13, nunca foi fácil, né? né? Mas agora ele toma um Tipo, reconhecimento realmente de que ali existe uma população que tem uma vibração. Não, olha a história da Augusta. Então, eu acho interessante isso, essas regiografias que a gente vai criando, até semânticas, eu acho né? bate bastante também com o que o Esteves trabalha, né? Com o place brand, Muito, entender esses é, place brand que eu acho, meu, fudido, né? Acho muito exato, incrível isso. exato, né? E, aliás, o trabalho dele é maravilhoso, É assim, e as maravilhoso. oportunidades de conversa que nós já tivemos foi incrível. É Eu, incrível. eu recomendo, já li todos os livros dele, recomendo, são bons. Tem o nosso podcast com ele também explicando isso. Quiser ver, vai lá ver. Também eu preciso rechamar ele para essa brincadeira aí, porque ele evoluiu para caramba nesse assunto de 2 anos para cá. Caramba, meu, tá muito legal. Quando Sim. eu conversei com ele, fazia uns 2, 3 meses que ele estava se desenvolvendo nisso e estava crescendo, e daí tinha sido o primeiro representante no país, né? E a gente bateu um papo bem legal sobre esse negócio. É porque estava muito fácil a tua vida, você resolveu também ser coordenador de curso, né? De 1 year e professor ainda, né? Ainda mais isso. Sim. Como é que está sendo fazer essa coordenação?
E quais são os preconceitos que as pessoas têm e as pessoas deixam de ter depois de passar pelo teu curso em relação a design de interiores? Porque a gente sabe que tem paulada na nuca, falando que é uma merda, falando que não faz nada. Como é que funciona isso? Como é que você Legal, trabalha isso? legal. Bom, primeiramente, né, eu cometi essa loucura, então, assim, eu estou há 12 anos para 13 no IED, Instituto Europeu de Design, como professor, né, nesse tempo todo, Uhum, e também como coordenador, eu estou há 7, como uhum, coordenador da pós-graduação, em Design Interiores e o ANIA Design Imobiliário. Também já fui coordenador da graduação de interiores, que hoje passa por uma transição, ela vai voltar, né, de uma maneira super bacana, a gente acabou de fechar a grade, e também já dei curso na, já dei aula na Faculdade de Moda e de Produto. Então, uhum. digamos que o que eu falei da reflexão do mercado está totalmente em consonância com o que a gente tem como atuação na área acadêmica. Sim. Agora, tudo parte, né? Eu acho que hoje a gente pode falar que a gente tem cursos de sucesso, tá? Porque foram cursos que, na realidade, eles foram gerados a partir de uma operação curiosidade em relação ao mercado de interiores, né? O que que acontece? De uma maneira muito objetiva, quando se fala de interiores, né, isso não é somente aqui, né, nossos colegas italianos, né, enfim, até os espanhóis, a gente já conversou muito sobre isso, a questão da decoração, ela é quase que um espectro, né, em torno da palavra interiores, né? Tá, perfeito. E eu acho que dimensionar isso, na realidade, de uma maneira mais ampla, passa por justamente você entender que interiores não é uma disciplina isolada. Ela está Uhum, em conjunto, em conversa com outras disciplinas, seja para qualquer tipo de projeto que você vai desenvolver, perfeito. tá? Então, a partir do momento que você olha sobre esse viés, o curso de interiores, entender a área de interiores, já não é mais da mesma forma que o mercado inicialmente precede, Ou né? seja, é um espaço a ser ocupado, e não simplesmente um espaço a ser povoado, né? Exato, e é um reconhecimento também novo, né? Uhum. Então, assim, até então, eu sempre brinco, né? Eu falo, olha, design interiores é uma carreira, não um estado de inspiração. Eu hoje acordei designer. Não, esquece, isso daí é mentira. Eu fiz um curso de uma semana, já estou projetando, mentira, e eu Uhum. falo isso claramente, né? Então, o que acontece? Para entender um pouco desse cenário, transferir justamente para a escola e para todos os alunos a noção de que tudo que a gente está falando está em torno do espaço. Uhum. Então, assim, hoje, design interiores deveria chamar design interiores e exteriores, e, para ser mais exato, design de espaço. Perfeito. Tá? Então, assim, esse seria a forma mais correta de falar da área de interiores hoje. Uhum. Mas como isso, na realidade, tem uma relação ainda muito precoce como entendimento, então a gente tem trabalhado justamente em ampliar, né, o entendimento de interiores. E para tal, eu fui justamente entender como isso estava funcionando no mercado, seja com alunos, profissionais, indústria, comércio, né? E aí, na nossa percepção, a gente percebeu que isso, na realidade, haviam várias lacunas, né? Principalmente de uma certa baixa autoestima desse designer perante, né, o próprio arquiteto, né? Sim, Então, na realidade, verdade. é uma profissão que hoje densamente arquitetos procuram, né? Então, principalmente quando eles querem uma especialização, né, vão fazer uma especialização em design de interiores, né? Mas eu acho que o grande pulo do gato disso, né, é que esse designer, a partir do momento que ele constata que o trabalho dele está relacionado a design estratégico, ao UX, né, à sustentabilidade, né, ao entendimento de comportamento, né, à economia, à gestão de obra, né, a diferentes tipos de projeto. Uhum. Gente, não existe somente o projeto residencial no mundo. Uhum. Temos inúmeros tipos de projetos para Uhum. serem desenvolvidos e até dentro do residencial tem mais de 7 milhões, Sim. tá? Então, durante muito tempo a gente teve projetos como projetos de hotéis, projetos de clínicas completamente ali sonegados. A gente não tinha muitos escritórios no Brasil que desenvolviam esse tipo de projeto. Que louco. E é um país turístico, Sim, né? que Então, doido. assim, esse entendimento da área faz com que pluralize também a atuação do design.
Então, assim, a minha defesa é que, primeiro, ele entenda que a célula máter dele é o projeto de espaços. Se ele está fazendo um lavabo ou uma clínica, tem o mesmo peso de responsabilidade, Perfeito. né? Todas as condicionantes em relação à ambiência, à iluminação, as questões técnicas, as questões cromáticas, as questões visuais, né? Todas elas passam por esse crivo, né? E aí o que é interessante é você perceber isso junto ao mercado. Então, Uhum. por exemplo, quando você entende a potencialidade de um projeto de loja, você entra numa fast shop, você entende que ali tem várias tangências importantes para uma experiência de compra, né? Sim. Então, não é simplesmente o tijolo aparente que ficou incrível, Uhum. né? Ali tem toda uma narrativa de informações, né? Um direcionamento de projeto, inclusive de econômico, financeiramente falando, Uhum. né? Market, como marketing, né? Falando, que realmente acaba no resultado. Então, assim, hoje um bom design de interiores ele precisa estar imerso em outras disciplinas, porque Perfeito. isso vai dar um respaldo a ele. Então, às vezes eu tenho alunos que vão estudar, né, iniciar a trajetória em design de interiores. Ah, antigamente eu era advogado, agora eu sou design de interiores. Não, você continua advogado. Uhum. Perfeito, é isso aí. Você trouxe uma Não série deixou de de ser. É, coisas. exatamente. Exato, exato. Então, eu acho que é isso, né? Então, eu acho que a porrada na cabeça é quando o designer se isola na questão da decoração, né? Ele acaba gerando uma formação reducionista, Uhum. sendo que ele pode pluralizar isso em várias vertentes, Sim. né? E, obviamente, né, a gente tem um campo grande no Brasil. A gente tem muitas coisas, por exemplo, é um segmento, por exemplo, em que o designer, né, não olha o mercado popular, né? Eu sempre brinco, tem uma amigona minha, que é a professora Cintia Lee, que você também Ah, já senti ali, é. Também tem entrevistou. entrevista aí dela. Exato. E a gente sempre fala assim, olha, a hora que os profissionais descobrirem o mercado popular, o Brasil vai mudar. Então, assim, as lojas, as padarias, né, os espaços, e muito, a gente tem muito essa gestão do, olha, mas para pagar o meu projeto, mas espera aí, né, Então, como é que é legal isso que você está falando, porque já tem um cara agindo nisso, pelo menos há uns 15 anos. Guilherme Sebastiani. essa transição justamente para de cliente, na realidade, numericamente é mais potencial, Uhum, entende? E eu uhum. acho que, na realidade, a gente se aproxima de causas que muitas vezes são mais legítimas do que na outra ponta, Sim, né? sim. Então, por exemplo, a gente vê inúmeros programas agora que surgiram até de uma maneira mais forte, em que as pessoas fazem transformação de vida através da transformação do espaço. Isso não é novo. O Uhum, espaço transforma a vida da pessoa. O que acontece é que a nossa lente social precisa mudar, uhum. né? Então, isso já está acontecendo com várias marcas grandes de mercado. As marcas têm, na realidade, pesquisas, estatísticas que demonstram que compras têm sido feitas pela classe D e E, assim, de uma Sim, maneira assustadora. sim. Veja, por exemplo, no final de semana lá na Leroy Merlin, é Cara, um shopping. automóvel é a classe C e D que estão bombando de comprar. A classe B está começando a. Não, não quero ter, não vamos para esse lado, é outro. Exato, É isso aí. exato. Então, trazendo uma relação de consumo, né, eu acho que o designer, na realidade, ele não chega nesse flanco também por muito preconceito nosso, né? Justamente de entendimento, de tangência para esse público, por exemplo, né? Porque em contrapartida, eu sempre acho muito interessante. Aí a gente faz viagens aí turísticas, exploratórias no Brasil inteiro, aí a gente vai e vê uma casa de pau a pique, ai, que maravilhosa, que coisa mais linda, né? Mas aquela tecnologia está sendo quase usada de uma forma urbanamente possível na autoconstrução. O que a gente Uhum. pode se beneficiar? O que a gente já pode aprender nesse Perfeito. contexto? Sim. Então, eu acho que, de novo, essa nossa mudança de lente social, ela pode mudar muito também a nossa relação industrial e comercial com as coisas, principalmente em relação ao público, Muito né? bom. Então, assim, eu acho que a porrada na cabeça, né, como você comentou, ela está muito ligada a essa mudança realmente de escala. Então, você não é um decorador, você é um propositor de espacialidades, um entendimento. Então, a gente está falando de metaverso, metaverso já está na fala da área de Sim, interiores, da área de arquitetura. sim. Então, você já está falando de um outro tipo de espaço que é o digital. Como é que você se relaciona com isso, É. né? Até Então, por isso que eu falo de design de espaço. isso é interessante, porque quando você chega nessa última fala aí,
É aquela história, né? Quando a gente analisa semioticamente, semanticamente os espaços, o espaço da casa, ele é um espaço particular, ele é um espaço onde você não quer que as pessoas saibam quem você é, sabe? Cheguei em casa é outro, quando a gente fala sobre questões até psicológicas, né? Então eu tenho espaço público, a minha máscara pública, que tudo bem, sou de um jeito, quando eu chego em casa eu posso ser eu mesmo. E ali já é um Sim, metaverso. Eu acho que ali já é a grande transformação desse metaverso. Então, eu acho que está aí esse ponto. Ale, a gente já deu uma horinha, eu não costumo passar muito de uma hora para não atrapalhar ninguém. Queria claro. saber se você queria deixar algum recado, alguma coisa, e queria te agradecer muito pelo, porra, o bate-papo do que teve aqui. Imagina, imagina. Eu ficaria mais umas 3 horas assim, né? Primeiro que eu adoro você, e segundo que falar faz bem para a alma, né? Paz, putz. Olha, eu acho que tem não sei, não sou um cara de recado, mas eu acho que tem uma questão realmente da gente dividir as nossas experiências, né? Uhum, Eu acho que a gente tem encontrado, né, brincando com a história do metaverso, as dimensões imaginadas e não imaginadas aí diárias, né? Das quais a gente se reconhece, a gente tende a negar, tende a dizer que pertence ou que a gente não uhum, pertence, uhum. enfim. Né? Acho que a primeira coisa para o profissional da minha área é baixar a porra do preconceito. Para com isso, cara. Né? Na realidade, assim, a sua profissão, né, ela está atrelada a uma transformação que começa na transformação físico-espacial e muda um paradigma de uma pessoa, né, de uma família, de um contexto, né? Porque quando a gente fala de arquitetura, né, de uma forma crua, é isso. Se a Uhum. gente olha historicamente, todas as mudanças foram realmente de transformação, né? Muitas delas de uma maneira ruim, mas a maior parte delas buscavam realmente uma emancipação de visão de vida, de mundo, né? Porque eu vejo que muitas vezes esteticamente a gente está tão aguçado a atingir uma perfeição que a gente está desevoluindo, Concordo, né? concordo. A gente está E o voltando erro faz atrás. parte da estratégia, né? Isso que eu acho louco. É no erro que você Porra! acha as Todo mundo descobertas. tem cicatriz no corpo, cacete. A gente faz Porra! tatuagem, tatuagem é Ah, uma cicatriz e a gente ah, se acha gato, ah. entendeu? Então é isso. Eu acho que a gente tem que aprender justamente, quando eu falo do preconceito, e baixar ele de uma maneira geral, para a gente se emancipar intelectualmente, Uhum, culturalmente e uhum. principalmente como pessoa, Perfeito. tá? E eu acho que isso muda totalmente a nossa relação com as coisas, com as pessoas, com o nosso mundo, né? E obviamente traz a gente para perspectivas aí muito mais interessantes e melhores, né? E eu acho que uma outra coisa que também é interessante, indo nesse viés do preconceito, né? Por favor, né? Voltem a serem andarilhos, Sim, sim. sabe? Vão bater Vagabundos, né? perna. No termo mais legítimo da palavra, que são os Cara, vagantes, né? assim, não existe referenciar a qualquer coisa sem vivenciá-la, Não. entendeu? Então, você quer falar da Finlândia, espera baixar a portaria e vai para a Finlândia. Fica sem comer, mas vai ver a Finlândia se é seu ponto de interesse. Porque hoje o grande equívoco imagético que a gente tem, né, e aí, de novo, brincando com a história do metaverso, que a gente criou projeções tão surreais que a gente consegue colocar o ambiente da Finlândia em Ilhabela, né? A gente junta uma casa que poderia estar tranquilamente, sei lá, em Tóquio, em Mossoró, mas isso Uhum. não, a parte interessante disso não é a materialidade, é o erro. Você fala assim, mas como é que você tem essa tangência de criar essas mídias? Então vá conhecer, então vai entender que é uma casa em Tóquio, vai entender o que que é Mossoró, e O aí que você é e vira por realmente que um é, né? proponente. O que é e por Porque que é é. daquele jeito. Ah, E aí eu volto à defesa da cultura. Retome para você a informação baseada na cultura da informação, na cultura do espaço, na cultura humana, né? Porque essa dissociação te coloca justamente em atalhos, né? Em reproduções que na realidade não diz, infelizmente, quem você é, né? Então, para mim, isso é autenticidade. Tá? Então, essa é a grande visão que hoje eu tento buscar e passar para as pessoas. muito bom, Alezinho. E ó, quem quiser saber um pouco mais sobre o Alezinho, entra aí no site da Tarimba. Você também tem Instagram lá? Tenho o Ale Ó, Salles, então tá tudo aqui né? embaixo, tá? Tem o @alessales, que é o meu Instagram. Pode me cutucar lá que eu libero,
né? Vai Pra vocês conversar com verem ele no o que eu tô IED, vai aprontando. trocar uma ideia. Exato, E- tem o Instagram do Tarimba também. Então, assim, a gente se cruza. Tem o LinkedIn. O Liquidinho, ele tem uma outra entrevista que fez lá nos nossos parceiros, que é do Deepcast, que é do Raoni e do Faulin, que eles são parceirão, Exato. né? Então, tem muita coisa aí. Ale, queria muito agradecer você, Obrigado, muito mesmo, querido. de coração. Obrigado Obrigado mesmo, pela de coração. disponibilidade. E, galera, se inscreva aí nos canais. Esse capítulo tá saindo agora no podcast e logo na sequência vai sair no YouTube, então não percam lá. Saiu hoje, quinta-feira, na segunda-feira sai no YouTube, tá? E até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima, galera. Obrigado a todos e a todas.